E você sempre gostou de futebol desde criança, né? Que a gente tava falando aqui que o futebol é um meio muito de homem, né? Muito machista. E você sempre gostou, sempre se interessou. E aí depois a gente vai falar um pouco da tua família, né? De como você virou palmeirense aí, que você, enfim, é de uma família do lado ruim da força aí, né? Que a Mas gente... não é o Corinthians. Não é o Corinthians, talvez até pior, né? Dependendo do dia, da fase, Eu acho que irrita é pior. mais Acho que é um a pouco gente. pior. acho. Mas você sempre falou de futebol, assim, na escola? Você sempre teve amigos que falavam de futebol? Ou você começou a se interessar mais adulta? Olha, eu sempre fui uma mulher, assim, desde criança, né? Desde menina, eu sempre tive muito mais amizade com homens. Sempre tive mais amigo homens. Eu nunca tive muita amiga mulher. Desde pequena, desde criança. E o meu pai, ele é um cara que ele só assiste futebol. Só assiste futebol. Ele assiste, assim, Série B, Série C, ele assiste o futebol do bairro aqui da cidade, se estiver passando. Meu Deus. Entendeu? Eu sou assim também. E ele assiste. Ele assiste tudo. Futebol italiano, espanhol, inglês, tudo. MLS. Então eu cresci acompanhando o futebol, né? Então, foi mais, assim, uma paixão que veio por conta do meu pai mesmo. Menos o time, né? Que eu não quis puxar o time. E Mas pra que time o seu pai torce? meu pai é flamenguista. Não acredito. Mas muito flamenguista. Mas muito, muito mesmo. Não só o seu pai. Muito flamenguista. Toda a família é flamenguista, você falou pra gente. Toda a família. Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. E como é que Todos você se flamenguistas. salvou desse cenário apocalíptico? Olha, eu me salvei porque sempre tem alguém da família que gosta de ser do contra, né? E Sim. eu sou essa pessoa. Então, Mas eu lembro que... Você lembra o ano, o momento, algum título marcante do Palmeiras que te fez virar Ou palmeirense? algum motivo, de repente, Algum específico, jogador né? que você gostava? Não teve ano, nem título, assim, porque, assim, eu lembro que meu pai acompanhava muito, assistia muito futebol, mas eu mesmo não assistia, eu não entendia, né? Eu ficava ali perto, vendo ele assistir futebol, mas ficava brincando, fazendo outras coisas. Mas, assim, só para vocês entenderem, minha família é de Goiânia, né? De Goiás, Sim. minha família inteira. E você inteira. Eu não está tenho... morando agora, pro pessoal entender, em? Eu moro em Avaré, interior de São Paulo. Perfeito. Boa. E aqui só mora eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, a nossa família inteira fica em Goiânia. Sim. E a família toda torce pelo Flamengo. E uma boa parte da família é Vila e Flamengo. Vila Nova e Flamengo. E eu lembro tranquilamente que eu tenho um tio, que é irmão da minha mãe. E ele, quando eu era criança, ele era mais molecão, assim. Ele tinha 15, 16 anos. Que ele era o cara contra, assim. E ele torcia pelo Goiás. Olha. Então, eu gostava muito dele, porque ele era moleque, então ele brincava comigo, eu gostava muito dele. Então, eu resolvi torcer pelo Goiás. Então antes de torcer pelo Palmeiras, você pagou um pedágio, que também é verde. Eu virei a casaca, Começou a rebeldia já. Começou. Aí, meu pai, não, mas não tem problema, você pode torcer pelo Goiás e torcer pelo Flamengo. Eu falei, não quero. Não quero. Não quero, não vou. Sim, Flamengo não. E nisso já tive kit de bebê do Flamengo, tinha toalha do Flamengo bordada com meu nome. Ele tinha comprado, assim, um arsenal de coisas. Eu acho que ele pensava que eu era menino, não sei o que passava na cabeça dele. Mas, aí eu lembro que ele tinha aqueles álbuns, tipo esses álbuns da Copa. Meu pai tem uns álbuns desses muito antigos, que deve valer maior grana agora, inclusive. Opa! Deixa de herança, hein? Qualquer dia eu quero procurar esses álbuns dele. E eu fui olhar. E eu vi o Palmeiras lá. Aí eu falei, É verde igual o Goiás, com a diferença que ganha. Eu falei, É um verde que ganha. Falei, que time é esse aqui? É o Palmeiras. Falei, parece o Goiás. Parece. Vou torcer. Boa. Simples assim? Você lembra quando foi isso ou não? Que ano que foi, você Eu lembra? não lembro o ano nem a data, mas eu tenho essa recordação na minha cabeça. Mas você era criança, adolescente? Criança. Criança. Não, criança, Então foi criancinha.
Entendi. Nossa. Mas aí eu falei, não, então vou torcer por esse time. Aham. Então eu fiquei na minha cabeça, eu sou palmeirense, eu torço pelo Palmeiras, eu torço pelo Palmeiras. Mas até então eu não acompanhava, não assistia Sim. um jogo, não conhecia mais ninguém que torcia, nem nada. Aí, por ironia do destino, né, meu pai acabou sendo promovido no trabalho dele Uhum. quando eu tinha 12 anos, Aham. e a gente veio parar no interior paulista. Aí eu entrei na escola e comecei a conviver com muitos palmeirenses. Sim. Legal. Aí melhorou, né? Então daí eu comecei a acompanhar mais, comecei a me Sim. interessar mais. E pra você ter uma noção, olha que engraçado. Meu pai, ele, assim, as mulheres da família da minha mãe, as irmãs da minha mãe, elas são, assim, flamenguistas fanáticas, que até choram por causa do Flamengo. Ixi, deve estar Choram, chorando minha muito, tia então. chora. Chora. Aham. E a minha mãe era a única que não gostava de futebol. A única. E o sonho do meu pai era que ela virasse flamenguista. O sonho dele. Ela nunca quis. A partir do momento que eu falei que eu ia torcer pelo Palmeiras, o que aconteceu? Ah. Minha mãe virou palmeirense. Não Nossa. acredito. Sua mãe virou Aí palmeirense? sim. Virou. Evoluiu na vida, né? Sim. Mas Uhum. por quê? Pra agradar. Por quê? Por causa de mim. Porque ela conheceu o Palmeiras, ela descobriu que o Palmeiras É. era time fundado por italianos, o meu avô é italiano. Ah, ela não sabia. Aí ela falou, pô, que legal, gostei desse time, eu vou torcer também. E ela acabou torcendo, Caramba, assim. curioso, hein? E hoje Legal. ela é super palmeirense também. Hoje ela também acompanha, como você, Acompanha. sabe quem são os jogadores. Sabe. Mas não pede fora Abel, não, Sabe. né? Não. Ah, tá. Sim. Mas lá em Goiás, em Goiânia, eu não sei se é tudo igual as cidades lá, passa que jogo na TV aberta? Ou passava na época, né, que você morava lá? Era campeonato do Rio, o Flamengo, ou passava o futebol de São Paulo, ou passava os times de lá, o Goiás, o Vila Nova? Porque, pelo que eu entendi, vocês não conheciam muito o Palmeiras, assim, tipo, conhecia mais o Flamengo. Acho que passava mais Flamengo, mais os times do Rio. Você falou pra gente que tem muito vascaíno lá. Lá no domingo à tarde passava o quê? Era Flamengo e alguém? Então, o que meu pai me explicou foi que antigamente a única rádio, eles acompanhavam o futebol pelo radinho, né, de pilha. Uhum. Sim. E a rádio que pegava lá era a rádio do Rio. Essa história é verdadeira. Foi o que ele me falou. Então, Entendi. por isso, eles conheciam mais, tinham mais acesso a times do Rio. Por isso Sim. teve muito flamenguista e muito vascaíno. E Brasília, que é lá também muito perto, antigamente o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Quando Sim. eles mudaram para Brasília, muita gente saiu de lá e foi entendi. para Brasília. Faz sentido. Então, daí também, porque Brasília, eu tenho família em Brasília, inclusive, Nossa. também, e lá 90% é flamenguista. Verdade, eu Brasília sempre falo. é muito flamenguista. Proporcionalmente falando, em Brasília tem mais flamenguistas que Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro tem outros times Tem. grandes. Em Brasília é só Tem, Rio, é só tem Flamengo. muito. É incrível, né? Tem. Uhum. Sim. Nossa, Muito. que tristeza. E é doido que é uma época que não tinha, assim, internet, TV a cabo, Premiere, né? Então você tinha que assistir o que passava na Globo ou ouvir no rádio o que tinha, você não tinha muita opção. Então, é por isso que tem muito flamenguista no Norte, no Nordeste, porque eles passavam o jogo do Flamengo, né? Em vez de passar o Sport, o Ceará, sei lá quem, Fortaleza, passava o Flamengo. Você vai torcer pra quem? Pro Flamengo. E é por isso que eles são a maior torcida do Brasil, né? Mas isso tá mudando hoje, né, Jéssica? Você acha que daqui a médio prazo, médio e longo prazo, de repente esse cenário mude, a torcida do Flamengo despenque? Porque hoje todo mundo tem acesso na palma da mão um jogo do Fortaleza, um jogo do Sport, enfim, um jogo do Bahia. Os times que é do estado deles do Goiás, mesmo, né? Do Goiás, Vila Nova. exatamente. Você enxerga isso a médio e longo prazo? Tá começando a mudar de uns anos pra cá, mas de repente pode ser que daqui 10 ou 15 anos o cenário seja outro do que a gente esteja conversando agora, né? Olha, eu acho que já mudou bastante. Aham. Porque hoje você vai lá, você anda na rua, você já vê muito palmeirense. Você já vê muito São Paulino. Você já vê Goiânia. muito corintiano. Então você vê muito já torcedores de times de outras regiões que não só do Rio. Entendi.
Sim. Isso é muito engraçado quando eu conto isso para as pessoas aqui no estado de São Paulo, porque a maioria se surpreende. Porque na cabeça de paulista, assim, ai, não, se você mora em São Paulo, você tem que torcer por time de São Paulo. Se você mora em Goiás, Exato. então você tem que torcer Sim. por time de Goiás. Mas não é Mas assim. não é assim que acontece. A maioria lá torce por time de fora. A maioria. Sim. É um ou outro realmente que torce só pelo time lá do estado. E outros até torcem, mas tem, assim, que nem minha família, o Vila e o Flamengo. Uhum. E o Goiás e o São Paulo. Tipo isso, sabe? Uhum. Eu acho que talvez falta um time de mais força, né? Expressão, assim, né? Os times de lá, às vezes bate na Série A, desce, né? Fica nesse vai e vem. Não... De repente, com o desenvolvimento difícil, de né? SAFs aí, por exemplo, o Bahia foi comprado pelo Grupo City, Sim. não propriamente Goiânia, mas o Norte e Nordeste talvez tenha uma expansão de torcida maior desses times. Não sei se você enxerga isso, Jéssica. Com certeza. Eu acho que... Nossa, eu acho, assim, que o maior ainda é o Goiás, né? O Goiás O maior do Centro-Oeste. Sempre, assim... Sim. Na minha opinião, é. Mas, por exemplo, lá em Goiás, eu nem sei se o Goiás tem a maior torcida, viu? Eu acho que Sério? talvez o Vila bata de frente, porque tem muito vilanovense, muito, muito mesmo. Ó, E Vilanovense. atleticano mesmo, Eu o não pessoal que sabia. torce pelo Atlético Goiano é bem É. menos. É uma minoria, assim, quase... Olha, eu conheço um só, pra você ter uma noção. A gente vê isso pelos jogos que o Palmeiras enfrentava o Atlético Goianiense, não ia muita torcida. É o único termômetro que eu tenho. Não sei se isso se reflete pro Agora, resto do estado. Goiás e Vila, o negócio pega fogo. Mas o clássico, quando tem jogo valendo, porque, assim, tem o Campeonato Goiano, né? Imagino que deve ganhar um dos dois sempre, ou Goiás ou Vila Nova. Às vezes chega Ou o Atlético, às o vezes deve Atlético, chegar. né? Então deve ser uma rivalidade enorme, assim, mas não sei qual o daquelas tamanho. de eles sair briga, a torcida se matar, Nossa, desse tipo. então rivalidade, Mas futebol é isso também, né? Um time precisa do outro, isso fomenta. Claro que violência não, matar outra pessoa não, mas assim, a rivalidade, ela faz parte do futebol, igual Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, etc e tal, né? Não, lá também é bem forte, Vila e Goiás é bem forte.